tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do Ateliê Love You. Eu sou a Yu e nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo detalhado desse modelo de nécessaire. Ela tem dois botões magnéticos aqui para fechar e tem dois bolsos com zíper e aqui dentro é toda de plástico que dá para ver todo o conteúdo aqui da nécessaire. Então ela é bem espaçosa, super prática. Eu mostrei a saga dessa nécessaire lá no meu Instagram. Basicamente eu vi esse modelo de nécessaire numa loja de shopping, adorei o modelo, tirei umas fotos e tentei reproduzir aqui baseado nas fotos que eu tirei lá na loja. Inclusive até rolou um papo lá no meu Instagram sobre o acabamento dessa peça que eu vi lá na loja. Ela tava bem mal costurada, com acabamentos bem feios. A gente sabe, né, que essas lojas de apartamento na maioria das vezes pagam mal as costureiras e mesmo assim a qualidade e os preços não são aquelas coisas, né? Mas enfim, rolou toda essa conversa lá no meu Instagram. Quem quiser me acompanhar por lá também, eu vou deixar aqui o arroba, serão todos bem-vindos. E eu curiosa que só consegui reproduzir esse modelo de nécessaire. Essas são as duas peças piloto. Primeiro eu fiz essa daqui, já fiquei muito contente com o resultado. E eu achei que se eu aumentasse aqui a largura dela ia ficar perfeita. Então eu fiz aqui a segunda peça, fiz ela mais larga, achei que ela ficou perfeita nesse tamanho, super legal, né? Bem espaçosa mesmo. E vai ser essas medidas que eu vou mostrar aqui no vídeo pra vocês. Para fazer esse projeto eu vou utilizar o tecido tricoline 100% algodão, mas você pode usar outros materiais como o sintético, por exemplo. A peça que eu me inspirei, que estava lá na loja, era feita de algodão cru e o forro era um nylon bem fininho. Então eu adaptei aqui para o tricoline, que é o material que eu mais utilizo aqui no meu ateliê. Então eu cortei uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta R1, a medida de 47 centímetros por 30, então 47 por 30, uma vez aqui de cada. Cortei também uma vez no plástico cristal, você pode usar o plástico translúcido, pode usar uma tela vôlei, aquele plástico com textura, pode usar até mesmo o próprio tecido, né? O mesmo material você pode utilizar para fazer o bolso interno. Eu escolhi aqui o plástico cristal de 40 milímetros de espessura, cortei uma vez nesse plástico 40 centímetros por 30. 40 por 30, uma vez aqui no bolso que vai ficar por dentro. Eu vou precisar também de tirinhas de tecido. Aqui você pode substituir essas tirinhas pelo viés industrial, pode ser o viés de algodão, viés boneon, o viés de gorgurão, então você pode adaptar aí conforme a sua preferência, né? Eu prefiro usar aqui o próprio tecido porque a peça fica bem mais harmônica e eu acho mais fácil de costurar o tecido também para dar os acabamentos. Então eu cortei aqui duas vezes no tecido de forro, uma tirinha de 50 centímetros por 4, duas tirinhas, né, de 50 por 4, e cortei duas tirinhas aqui no tecido exterior, a medida de 35 centímetros por 4. Aqui, né, como eu disse, você pode usar o viés industrial sem problemas. Eu vou usar também dois zíperes. Esse zíper eu compro por metro, ele é o zíper número 5. Eu cortei aqui duas vezes 35 centímetros de comprimento de zíper. Vou precisar de um cursor para cada zíper também, então vou usar aqui dois cursores, um para cada zíper. E vou usar também dois pares de botão magnético, que é esse botão aqui. Então essa parte aqui da fêmea, essa parte aqui do macho, e cada um deles tem uma tampinha, que é essa daqui, né? Eu vou mostrar pra vocês colocando na peça depois. Então esses são os materiais, vamos começar a fazer as marcações das caixinhas de leite. O primeiro passo é fazer a marcação da caixinha de leite. Então eu tô aqui com o tecido principal, eu vou dobrar ele no meio, então tá aqui a marcação de 47 centímetros, dobro aqui no meio, uno bem aqui as pontinhas pra ficar bem certinho. E aqui na parte dobrada, então aqui tá a parte dobrada, aqui tá as pontinhas que eu uni, né? Na parte dobrada eu vou fazer a marcação. Daqui pra cá, 4 centímetros, daqui pra cá, 2 centímetros. Então vou até aproximar aqui pra vocês verem bem essa marcação. Tô usando aqui uma régua, uma caneta que apaga com ferro, essa caneta aqui, e vou fazer essa marcação. Então 4 centímetros e daqui pra cá, 2 centímetros. E marco aqui com essa caneta. Vai ficar desse jeitinho aqui a marcação. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então, daqui pra cá 4, daqui pra cá 2. E vai ficar desse jeitinho aqui as marcações. Deixa eu puxar aqui de novo. Ó, uma de cada lado. Agora eu vou recortar em cima dessa marcação. Prontinho, vai ficar desse jeitinho aqui o nosso tecido exterior. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com o tecido de forro, então nem preciso medir de novo, é só dobrar aqui no meio e colocar por cima.
Prontinho, fiz a mesma coisa aqui no tecidinho de forro, então já tenho a caixinha de leite aqui no tecido exterior e no tecido de forro. Agora eu preciso fazer essa marcação da caixinha de leite no plástico, no bolso que vai ficar ali por dentro. Então eu tô aqui com o meu plástico, vou fazer a mesma coisa, vou dobrar no meio. O plástico ele tem 40 centímetros, então ele é 7 centímetros menor que o tecido exterior e o forro. Então eu dobro aqui na marcação de 40 centímetros, dobro no meio. E aqui, ao invés de fazer 4 e 2, eu vou fazer 2 e 2, então eu vou fazer uma caixinha de leite de 2 centímetros. Então eu coloco aqui, eu vou até pegar uma canetinha aqui pra vocês verem bem também, porque essa caneta não vai pegar no plástico, ó. Marcação de 2 centímetros. Risquei aqui com a caneta pra vocês verem bem, olha. Aí eu faço a mesma coisa aqui do outro lado, lembrando que eu tô fazendo essa marcação aqui na dobra, né? Então eu fiz aqui as marcações de 2 centímetros, deixa eu puxar aqui de novo pra vocês verem bem. E agora é só fazer o recorte aqui em cima dessa marcação. Então uno aqui bem certinho. E recorto a caixinha de leite de 2 centímetros. Prontinho, pessoal, já fiz a caixinha de leite aqui no plástico, então aqui era 2, 2, quando a gente abre vai ficar 4 e 2 centímetros aqui dos dois lados. Vou deixar esse plástico de lado um pouquinho, vou pegar o meu tecido exterior e a manta e vou fixar os dois. Então tá aqui meu tecido exterior já com a caixinha de leite, recapitulando aqui tem 8 centímetros por 2, porque quando a gente cortou dobradinho assim, era 4 por 2, quando a gente abre fica 8 centímetros por 2, certo? Então vou fixar aqui o tecido exterior na manta. A manta que eu tô utilizando é a manta R1, ela tem o termocolante aqui em um dos lados, né? Ela é mais áspera no lado onde tem o termocolante e do outro lado ela é mais felpudinha. Você pode usar a manta R2 aqui também sem problemas. Então vou colocar aqui o tecido exterior bem esticadinho, vou passar o ferro para fixar os dois e depois eu vou passar uma costura de segurança bem na beiradinha aqui em toda a volta para deixar os dois bem fixos e vou recortar o excesso de manta. A manta eu sempre recorto um pouquinho maior para ficar mais confortável ali na hora de fixar, na hora de costurar, mas é opcional também, você pode cortar da mesma medida. Eu recomendo que seja um pouquinho maior, pouca coisa mesmo, para ficar melhor, né, para ficar mais confortável de costurar. Então eu vou fazer isso agora, passar o ferro para fixar, costurar toda a volta e recortar o excesso de manta e já mostro pra vocês. Prontinho, pessoal, agora meu tecido exterior já tá fixo aqui na manta. Deixa eu mostrar até a costurinha que eu fiz. Foi uma costurinha bem na beiradinha, ó, não sei se vai aparecer. Eu coloquei aqui a minha etiqueta aqui também. Agora vamos fechar essas caixinhas de leite. Então é bem simples fechar, vou até aproximar aqui pra vocês verem. Então tá aqui minha caixinha de leite, eu vou pôr o dedo aqui nessa quina e vou dobrar. Essa parte aqui vai acompanhar essa parte aqui, então é só acompanhar aqui. E vou passar uma costura reta aqui com a distância de um pé de máquina, lembrando sempre de dar o retrocesso no início e no fim de todas as costuras. Então vou passar, eu vou até colocar um alfinete aqui, aí eu já dobro aqui o outro lado. Então acompanho aqui bem certinho, coloco um alfinete, e aqui o outro lado a mesma coisa, põe o dedo aqui e acompanho, vai ficar sobrando aqui essa parte, é desse jeitinho mesmo. Aí eu coloco outro alfinete aqui. E do outro lado, a mesma coisa, coloco o dedinho aqui, dobro. Então, não pode ficar assim, não pode ficar mais pra cima, tem que ficar exatamente aqui nessa quina aqui. Dobro assim, colocar um alfinete. E aqui o outro lado, dobro pra cá. Vai ficar desse jeitinho assim. Agora é só passar a costura, deixa eu afastar aqui de novo. É só passar a costura aqui, uma costura com a distância de um pé de máquina, aqui, aqui também. Do outro lado, aqui e aqui também. Costuradinho, deixa eu tirar o alfinete aqui, vai ficar desse jeitinho assim. E quando a gente desvira, deixa eu até desvirar pra mostrar pra vocês, vai ficar assim, ó. Já até fica com o formatinho já da necessaire, olha. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui no tecido de forro. Então, eu vou colocar aqui o direito virado pra cima. E aqui a mesma coisa, coloco o dedinho aqui, dobro pra cá.
Passo a costura aqui, deixa eu colocar o alfinete. Aqui a mesma coisa, dobro pra cá bem certinho. Vou passar a costura aqui, aqui e do outro lado a mesma coisa. Prontinho, a caixinha de leite aqui do meu forro já tá pronta também. Agora eu vou deixar o forrinho de ladinho e vou pegar aqui o tecido exterior fixo com a manta. Deixa eu virar aqui no avesso de novo. Vou colocar aqui, essa parte aqui vai ser a parte da frente, né, que eu coloquei a minha etiqueta aqui. Vou pegar o zíper, direito do zíper com o direito da estampa, direito com direito, assim. Vou colocar aqui a parte de cima junto com o alinhado aqui, né, com o zíper. Assim, e vou passar uma costura reta aqui em toda essa parte, dando retrocesso no começo e aqui no final também. Costura feita, lembrando que se você estiver utilizando a máquina de costura doméstica, lembra de trocar o calcador da máquina para o calcador de zíper para a costura aqui ficar mais bonita. Agora eu vou pegar o meu tecido de forro que ficou aqui de ladinho, vou colocar direito da estampa aqui do tecido de forro com o direito da estampa, um viradinho assim para o outro. Vou prender aqui em cima com alfinete ou com esses grampinhos aqui. Então prendo tudo, alinho bem certinho para a costura ficar bem bonita. E vou passar uma costura aqui. Eu gosto de passar essa costura aqui do lado da manta, porque fica bem mais fácil, eu consigo ver a primeira costura que eu fiz ali no zíper, então é só passar a costura em cima dessa. Agora eu trago o tecidinho de forro aqui pra trás da manta, puxo o zíper aqui pra cima, ajeito aqui bem certinho, se você preferir você pode passar o ferro também. E vou fazer um pesponto aqui nessa parte, eu faço esse pesponto aqui do lado do tecido exterior, puxo bem o zíper aqui pra cima, coloco o forrinho bem pra trás pra ele não ficar embolado aqui e enroscar aqui no cursor do zíper. Então ele tem que ficar bem esticadinho, se você quiser pode colocar alfinete também. Alinho bem certinho e passo um pesponto aqui em toda essa parte aqui de cima. Pesponto feito, deixa eu mostrar de pertinho aqui pra vocês, o outro lado também. E agora eu preciso costurar o outro lado do zíper, então vou trazer o zíper aqui pra cima, alinho aqui o zíper com a parte do topo do outro lado. Deixa eu ajeitar aqui, alinho os dois, alinho aqui bem certinho as laterais também, então não puxa pra cá nem pra lá, deixa bem alinhadinho pra necessário ficar bem retinha. Coloco aqui os grampinhos. E é só passar uma costura reta aqui. E agora eu puxo aqui o meu forrinho pra cima, direito do forro com direito, direito com direito, alinho aqui bem certinho a parte de cima também, prendo novamente com os grampinhos e passo uma costura reta aqui na parte de cima, do lado da manta, igual a gente fez do outro lado, aqui do lado da manta, exatamente em cima dessa costura que a gente acabou de fazer. Prontinho, pessoal, agora eu vou precisar fazer o pesponto do lado do direito, então eu vou abrir aqui o zíper, então eu destaco aqui o zíper, coloco o forrinho aqui pra trás do tecido da manta, né, do tecido exterior com a manta, então eu viro assim. Aqui eu já fiz o pesponto, né, que eu já mostrei pra vocês, e aqui eu preciso fazer o pesponto, que é o zíper que eu acabei de costurar. Então eu ajeito aqui bem certinho, puxo o zíper pra cima, coloco o forrinho aqui bem pra trás pra ele não enroscar aqui no cursor e faço esse pesponto. Então eu passo a costura aqui pra pespontar aqui o zíper e deixar o forrinho aqui, o tecido exterior, tudo no lugar. Prontinho, o outro pesponto aqui do outro lado tá pronto também. Agora eu preciso juntar o tecido de forro aqui junto com a manta e o tecido exterior. Então é bem simples, é só passar uma costura reta aqui em toda essa parte. Aqui nessa parte você vai ver que vai encaixar certinho, ó, tá aqui a quina da caixinha de leite. Deixa eu ajeitar ela pra vocês visualizarem bem. Então tá aqui a quina, aqui a mesma coisa, ó, deixa eu ajeitar aqui. Aqui vai casar certinho aqui, ó, deixa eu até colocar um grampinho pra ficar mais fácil na costura. Aí vou passar uma costura reta aqui, pra prender aqui os dois, né? Passo uma costura reta aqui também. E aqui eu uno aqui os dois cantinhos, ó, vai casar certinho. Então é só passar uma costura reta em toda essa parte. E aqui do outro lado a mesma coisa, costuro toda essa parte aqui pra deixar o forrinho junto com a manta e o tecido exterior.
Agora eu vou deixar essa parte aqui de ladinho e vou pegar o meu plástico. Então tá aqui o meu plástico, eu vou pegar aquelas duas tirinhas estampadas, aquela que mede 35 por 4. Aqui você pode usar o viés próprio, né, o viés industrial, como eu disse, né, é opcional. Então eu vou pegar aqui minhas duas tirinhas e vou colocar o direito virado para baixo, uma de cada lado, alinhado aqui com as partes das laterais, né, bem alinhadinho. Coloco uma de cada lado e vou passar a costura aqui, uma costura aqui e uma costura reta aqui com a distância de um pé de máquina. Costurei as duas tirinhas, agora eu vou levantar ela aqui pra cima, vou vincar assim com a unha, vinco bem, o outro lado aqui a mesma coisa, levanto e vinco bem aqui na costura. Agora eu viro aqui do outro lado e vou fazer da seguinte forma. Vou dobrar aqui uma vez, vinco, e depois mais uma vez, e vinco também. E vou passar a costura aqui bem na beiradinha para dar esse acabamento aqui como se fosse um viés. Do outro lado a mesma coisa, dobro uma vez, vinco, dobro duas vezes e passo essa costura aqui bem na beiradinha para dar o acabamento. Meu plástico ficou assim, com as tirinhas costuradas, uma de cada lado, né, pra dar esse acabamento. Agora eu vou pegar aqui o meu segundo zíper, vou destacar ele e vou colocar um de cada lado. Então, o direito do zíper virado pra cima, coloco aqui os dentinhos pra fora, né, alinho aqui bem certinho. Aqui eu não recomendo você usar os alfinetes, porque senão fica a marcação no plástico, fica feio, né? Então, a linha aqui, se você preferir, você pode colocar os grampinhos, pode colocar aqui uma fita crepe na parte de trás pra manter o zíper assim bem presinho e ficar mais fácil de costurar. Então, você vai adaptando ali da melhor forma que você achar, né, pra passar essa costura. Então, eu vou costurar aqui esse zíper. Do outro lado aqui a mesma coisa, direito do zíper pra cima, os dentinhos pra fora, né? Alinho aqui bem certinho e passo uma costurinha aqui pra fixar os dois. Prontinho, eu costurei aqui o zíper, deixa eu mostrar pra vocês de pertinho essa costura. Foi bem aqui na beiradinha, ó, essa primeira costura aqui, e na parte de trás o zíper ficou assim. Agora eu vou colocar os cursores, então vou pegar a primeira parte que a gente costurou, vou unir aqui os dois zíperes, desse jeitinho assim. Deixa eu até virar pra cá, que eu gosto de colocar o cursor desse lado aqui, porque esse lado tá maior. Eu sempre coloco o zíper maior pra ficar mais fácil agora de colocar o cursor. Então, vou virar ele aqui pra mim, alinho bem certinho aqui as laterais, pra a necessaire não ficar torta. Então, alinho aqui bem certinho e vou colocar o cursor. Coloquei aqui o zíper, aqui tá bem alinhadinho, olha, o plástico tá aqui, a parte da lateral tá aqui também. Agora eu fecho aqui todo o zíper, tiro o cursor e coloco ele de novo pra deixar o zíper fechado com o cursor aqui no meio. Deixa eu afastar novamente. Então, eu encaixo aqui novamente e deixo o zíper fechado com o cursor bem no meio para ele não atrapalhar a gente nas próximas costuras. Prontinho, vai ficar desse jeitinho assim, ó, cursor aqui no meio com o zíper fechado. Agora eu preciso unir aqui os outros dois zíperes. Então, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou colocar aqui o tecido, o exterior virado para cima, deixa eu afastar mais aqui. Aí eu puxo aqui essa parte de plástico, faço como se fosse um túnel aqui, ó, no plástico vai dar pra vocês verem também. Então, tá aqui, o avesso tá pro lado de fora, o tecido exterior tá pro lado de dentro, né, alinho aqui bem certinho. E vou colocar o cursor aqui desse lado também. Aqui eu coloquei o cursor do outro lado, então eu vou colocar o cursor desse lado aqui, para os dois cursores ficarem do mesmo lado, né? Então, eu comecei colocando aqui e vou começar colocando aqui também. Então, eu alinho aqui as laterais e só encaixar o cursor. Aqui eu vou cortar um pedacinho dos dentinhos, porque como ele tá bem desfiadinho, vai ficar mais fácil se eu cortar. Então, é só cortar um pedacinho dos dentinhos assim, olha, não sei se vai estar aparecendo, deixa eu aproximar de novo. Cortei aqui um pedacinho dos dentinhos, olha, deixa eu puxar o plástico. Aí, alinho aqui bem certinho, tem que ficar bem certinho mesmo pra a necessaire não ficar torta. Então, essa hora de colocar o cursor é muito importante,
porque às vezes você costura bem certinho, corta certinho e na hora de colocar o cursor desanda tudo. Então tem que ficar bem certinho mesmo, olha, tá bem alinhadinho aqui. Ó, não sei se vai dar pra ver o plástico aqui. Aí eu fecho o zíper e coloco de novo pra deixar o zíper fechado com o cursor aqui no meio. Igual eu fiz aqui, vou fazer aqui nessa parte aqui também. Coloquei os dois cursores, agora eu vou endireitar a minha peça, então eu vou puxar o zíper aqui pra cima, puxo esse zíper pra cá, então tá o lado do exterior da necessaire virada pra dentro, o lado do avesso pra fora, olha. E agora eu vou costurar aqui as duas laterais. Só que agora tem o pulo do gato, deixa eu até aproximar novamente aqui pra vocês verem. Aqui tá a bordinha da caixinha de leite, né, eu vou até pintar aqui com canetinha, pra aparecer bem, porque como é transparente, vocês não vão conseguir ver. Então deixa eu até pintar aqui a borda pra ficar melhor pra explicar e vocês conseguirem visualizar. Então tá aparecendo bem, olha. Aqui eu vou alinhar o meu zíper, então ele não pode ficar deitado assim, nem pro outro lado, os dentinhos tem que ficar bem no meio, desse jeitinho assim. Deixa eu até prender aqui com um grampinho. Vou passar uma costura aqui, só que essa pontinha aqui, essa quina, tem que ficar certinha com a caixinha de leite. Então tá aqui a minha caixinha de leite, termina aqui essa pontinha. Então essa pontinha aqui do plástico, aqui da quina, tem que encontrar com essa. Então eu encontro aqui as duas, deixa eu ver se tá aparecendo, encontro as duas. Prendo aqui com o grampinho, não aconselho prender aqui com o alfinete para não marcar o plástico. Aí aqui vai dar certinho, olha, já vai encontrar aqui a outra quina. Então, endireita aqui, prende aqui bem certinho, deixa eu puxar um pouquinho mais para cima para ficar bem certinho mesmo. E pronto. E aí é só passar uma costura reta aqui, aqui e aqui. Aqui vocês vão perceber que vai ficar uma pontinha sobrando, essa pontinha aqui, olha. Não tem problema, depois a gente recorta ela. Então é só passar uma costura reta aqui, uma costura de segurança bem na beiradinha, em toda essa parte. Aqui do outro lado a mesma coisa, então ajeito aqui o zíper bem pra cima, ele não pode ficar deitado pra necessaire não ficar torta. Deixa eu prender aqui com um grampinho. Então tá aqui a pontinha, deixa eu pintar esse lado aqui também, pra vocês conseguirem ver, né? Prontinho, então agora vocês estão vendo, tá aqui a quina, aproxima junto com essa quina, ó, dá pra ver certinho, ele até se encontra já. Aí prende com alfinete não, com grampinho. E aí é só passar uma costura reta aqui e aqui, vai sobrar esse pedacinho desse lado a mesma coisa, ó, vai sobrar um pedacinho. Então, recorto aqui o excesso do zíper, recorto esse excesso de plástico que sobrou. Aqui, para costurar esse plástico, eu tô usando aqui o meu calcador de Teflon. Então, ele desliza bem facinho no plástico. Mas se você não tiver esse calcador e sentir dificuldade aqui para costurar o plástico, você pode passar um creme de mão, bem pouquinho assim no caminho da costura, um pouquinho de óleo de máquina também, bem pouquinho mesmo para não manchar o tecido, né? Ou até mesmo uma fita crepe. Então, você coloca uma fita crepe aqui em todo o caminho da costura, costura por cima da fita crepe e depois é só tirar. Então são só algumas dicas, né, caso você tenha dificuldade na hora de costurar aqui o plástico. Então eu corto aqui o excesso desse lado, do outro lado a mesma coisa, corto o excesso do zíper, o excesso aqui desse cantinho aqui da caixinha de leite. E agora eu preciso dar o acabamento aqui nas duas laterais. A minha peça continua no avesso, então tá aqui o avesso do zíper, o forro tá do lado de fora, né? Então eu vou dar o acabamento usando a tirinha de tecido, você pode usar um viés também, não tem problema. Vou pegar aqui uma das tirinhas e vou colocar, aqui tá o lado do plástico, vou colocar a tirinha de tecido, o direito da tirinha virado pra baixo. Eu vou começar aqui da ponta, então vou deixar um pedacinho aqui pra cima, vou dobrar ele aqui pra trás, assim, e vou passar uma costura reta aqui em toda essa parte, até chegar aqui desse lado, uma costura reta com a distância de um pé de máquina. Aqui eu vou costurar até aqui, deixando essa pontinha sobrando também.
Olha, costurei aqui a minha tirinha acompanhando a borda aqui da lateral, deixa eu mostrar de pertinho também. Aqui ficou sobrando um pedacinho, né? Eu vou dobrar esse pedacinho aqui pra trás, viro aqui a peça e costuro aqui esse lado. Deixa eu recortar aqui o excesso. Recorto aqui o excesso e vou passar uma costurinha aqui só pra deixar essa parte aqui dobradinha. Prontinho, desse jeitinho assim. Agora eu vou puxar a tirinha aqui pro outro lado, então é só, deixa eu virar aqui de novo pra vocês verem. Puxo aqui pra cá, pra cima, olha. Aí eu viro do outro lado e vou fazer como eu fiz aqui pra costurar a tirinha do plástico. Eu vou dobrar uma vez, deixa eu tirar esse excesso aqui. Dobro uma vez, duas vezes, vou colocando aqui os grampinhos pra ficar mais fácil de costurar, deixa eu ajeitar essa pontinha aqui também. Aqui eu ajeito da seguinte forma, eu dobro aqui pra dentro, ó, uma quinazinha, dobro uma vez, duas vezes, e vou colocando aqui os grampinhos, pra depois passar uma costura como se fosse um viés mesmo, pra depois passar uma costura bem aqui na beiradinha e dar o acabamento, olha como fica bonito. Aí eu usei o mesmo tecido aqui de forro, né, fica bem harmônico a peça. Aí dobro uma vez, duas vezes. E agora é só passar uma costura aqui bem na beiradinha pra dar esse acabamento. E o acabamento aqui da lateral ficou desse jeitinho assim, deixa eu mostrar de pertinho pra vocês verem, ficou como se fosse um acabamento de viés mesmo, deixa eu mostrar aqui o outro lado. Aqui essa parte fica assim, acumuladinha mesmo, quando a gente desvirar a peça vai dar pra ajeitar, parece que vai dar tudo errado, né, mas tá certo, é assim mesmo. E agora é só fazer a mesma coisa aqui do outro lado, então eu gosto de começar aqui pelo plástico, pego a minha tirinha de tecido, né, coloco o direito virado pra baixo, dobro aqui a pontinha, passo a costura, aqui a outra pontinha também dobro, né? Exatamente como eu fiz aqui desse lado, eu vou fazer aqui. E o acabamento dos dois lados ficou desse jeitinho assim. Agora eu preciso desvirar essa peça aqui pelo zíper, então você pode abrir aqui o zíper. Como essa peça tem o plástico e o plástico é um pouquinho chatinho de desvirar, eu vou passar o ferro para amolecer esse plástico e eu conseguir desvirar com maior facilidade. Se você preferir, você pode passar o ferro de cabelo, o ferro bem quente, o secador de cabelo, pode passar o secador de cabelo para amolecer. Como eu já tô aqui com o meu ferro ligado, eu vou passar o ferro. Eu não vou colocar o ferro direto aqui no plástico para não derreter, né? Então deixa eu colocar a minha tábua de passar. Eu vou usar uma flanelinha, você pode usar qualquer retalho de tecido mesmo para proteger aqui o plástico, né? Então eu coloco aqui em cima e é só passar o ferro aqui por cima, já vai dar uma amolecida aqui no plástico. Olha, já deu uma boa amolecida no plástico, aí é só desvirar. Agora aqui nas caixinhas de leite, você coloca o dedo assim pra ajeitar, olha, coloca o dedo assim. O forro também já vai entrar aqui certinho na caixinha de leite pra ficar bem ajeitadinha. E eu vou aproveitar agora que meu ferro tá ligado e já vou alisar aqui essa peça, então ajeito bem certinho aqui a parte das laterais, deixa eu ajeitar aqui também. Então eu vou ajeitando, vou fazer esse movimento aqui com o dedo pra ir ajeitando aqui as laterais. Eu vou passar aqui essa peça pra ela ficar bem certinha. Já passei o ferro em toda a necessaire, ela já ficou no formato certinho da necessaire pronta, né? Agora eu preciso passar a última costura, que é uma costura aqui no meio, pra dividir os dois bolsos. Assim a necessaire vai ficar com um bolso só, né? Com duas entradas, duas saídas, vai ficar sem sentido. Então eu preciso dividir aqui os dois bolsos. Pra isso eu vou dobrar a necessaire no meio bem certinho e fazer a marcação no meio aqui no fundo. Fiz aqui a marcação exatamente no meio da necessaire e agora é só passar uma costura aqui. Aqui como tem o plástico, tem a manta, tem as camadas do tecido, eu dou preferência de aumentar o distanciamento entre os pontos para a costura ficar mais bonita. Então, por exemplo, eu tô usando a minha máquina industrial, vou colocar no ponto número 5, vai distanciar ali os pontos, né? A costura vai ficar bem bonita, mas é só uma dica, uma preferência. Então vou passar uma costura aqui, lembrando sempre do retrocesso.
costura feita. Eu vou passar o isqueiro aqui pra apagar a marcação que eu fiz com a caneta, né? Então só aproximar aqui, pode apagar com ferro também. Prontinho, ficou assim, ó, deixa eu mostrar desse lado também. Não sei se vai aparecer, porque como amarelo, né, acho que não vai aparecer muito. Agora o último passo é colocar os botões magnéticos, então vou pegar ali meus botões. Eu vou colocar 2 botões, um aqui, outro aqui, e um parzinho dele, outro aqui e outro aqui. Então eu vou medir aqui um dedinho, vou pegar aqui a tampinha, essa parte aqui do botão magnético. Deixa eu aproximar aqui bem. Aí eu vou medir aqui um dedinho, eu coloco aqui na parte do tecido, porque o plástico pode rasgar depois, né, com o uso e tal. Eu gosto de colocar aqui no tecido, coloco aqui e faço uma marcação. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Faço aqui a marcação exatamente nesse risquinho. Então, marco aqui. Aí eu vou abrir aqui o meu zíper. E usando esse agulhão, essa ferramenta aqui, eu vou furar exatamente em cima do risco, puxando aqui o zíper pra cima. Então o zíper tá assim, né? A parte de baixo do zíper tá assim, eu puxo ela pra cima e vou furar aqui na marcação. Vai ficar desse jeitinho assim. Aí eu vou pegar aqui, eu vou pegar primeiro o macho, essa parte aqui, tá? Os 2 pininhos, eu encaixo esses 2 pininhos nos furos que eu fiz. Agora é só pegar aqui a tampinha, encaixar e abaixar os 2 pininhos. Deixa eu ver se vai aparecer bem. Então eu abaixo, eu uso essa parte do cabinho aqui do agulhão, eu empurro ela pra dentro, olha, deixa eu aparecer bem de pertinho. Aí é só empurrar ela pra dentro, é que eu não tô vendo, pronto. Empurro aqui desse lado a mesma coisa, empurro, vai ficar assim, olha. Aí eu abaixo aqui o zíper pra ele cobrir, vai ficar escondidinho aqui, ó, e já tá colocado o primeiro botão. Agora é só fazer exatamente a mesma coisa aqui do outro lado e dos outros 2 lados também. Aqui, como eu coloquei o macho desse lado, eu vou colocar a fêmea, né, desse lado aqui. Deixa eu afastar aqui pra vocês verem. Então, eu coloquei o macho desse lado, a fêmea vai ser desse lado. Eu vou fazer o mesmo processo, né, pra colocar. E aqui a mesma coisa também. E assim ficou a peça pronta, eu gostei muito do resultado. Deixa eu mostrar pra vocês os botões. Coloquei um par de cada lado, né, pra gente poder fechar. Aqui eu coloquei também os enfeites no cursor do zíper, coloquei esse cordão de cetim e as miçangas. As miçangas em forma de coração, bolinha, estrelas, tem várias cores disponíveis também de cetim lá na minha loja da Shopee e do Alu7 também. Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. E aqui por dentro, né, ela é toda de plástico, fácil de limpar, dá pra ver todo o conteúdo que tem aqui dentro. Até trouxe aqui a necessaire cheia de maquiagens, pra vocês terem uma ideia, assim, de como fica por dentro, né? E é uma necessaire versátil, dá pras mamães levarem fraldas, uma troca de roupa. Necessaire é a peça mais versátil que existe, né? Dá pra usar pra tudo e muito mais. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o gostei, se inscrever aqui no canal pra acompanhar os vídeos novos e ajudar aqui no crescimento do canal também. E às vezes eu recebo perguntas aqui no YouTube ou no Instagram também de quanto se deve cobrar por uma peça artesanal. Não cabe a mim responder essa pergunta, né? Somente o artesão pode colocar o valor das suas peças, somente o artesão sabe o trabalho e o tempo que ele teve para fazer determinada peça, e às vezes você pode usar os mesmos materiais que eu, mas ter gasto valores diferentes, né? Então é trabalho de cada artesão calcular o valor das suas peças. Eu já fiz um vídeo aqui pro canal, é um vídeo antigo, um dos primeiros que eu gravei aqui pro canal, onde eu dou algumas dicas e alguns critérios que devem ser levados em consideração na hora de precificar as peças, né? Obviamente não é uma regra, mas eu vou deixar o link aqui desse vídeo para quem tiver interesse em assistir, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição também. Mas como essa peça de hoje é inspirada em uma peça que eu vi numa loja de shopping, essa peça era diferente, tinha materiais diferentes, era uma necessaire do Snoopy, então provavelmente uma porcentagem ali da peça vai para a licença do personagem, né? Enfim, são vários critérios que influenciam no valor, mas essa necessaire que eu vi lá na loja era R$ 69,90. Era uma necessaire menor, com acabamentos diferentes, né? Acabamentos bem feios, diga-se de passagem, né? Quem viu lá no meu Instagram viu que eu não tô exagerando, né? Mas enfim, não cabe a mim, né, especificar o valor do preço das outras. Mas enfim, né, considerando tudo isso, acho que o mínimo que se deve ser cobrado por uma peça como essa é o valor que tava lá na loja. Enfim, né, como eu disse, não cabe a mim, né, colocar o preço, julgar o preço dos outros. Mas enfim, né, espero muito que tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar o arroba aqui no meu Instagram pra quem quiser me acompanhar por lá. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Fiquem bem e até o próximo vídeo.